O alto preço dos combustíveis no Brasil é, ao mesmo tempo, um flagelo para os brasileiros, que são direta ou indiretamente impactados pelo custo desse produto, e também um argumento recorrente da oposição política, que coloca na conta do atual governo a culpa pelo alto custo da gasolina e do diesel no país. O fato é que entra ano, sai ano, entra governo, sai governo, o preço dos combustíveis no Brasil apenas cresce, impactando a cadeia produtiva como um todo e aumentando, por consequência, os preços de incontáveis outros itens. Por isso fica a pergunta: o que pode ser feito para diminuir o preço da gasolina no Brasil? Este é o canal Quinta Essência e eu sou o Gabriel. Se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui no YouTube, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal e considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Basta clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A solução óbvia que partidos de esquerda apresentam para a questão do aumento de preços dos combustíveis é justamente a mais desastrosa de todas: o controle de preços. Como bem sabemos, congelar os preços em determinado patamar causa problemas ainda maiores, uma vez que isso, por vezes, obriga as empresas a operar em prejuízo, reduzindo incentivos e investimentos para o aumento de produção. Onde quer que preços tenham sido controlados pelo governo, a sociedade experimentou uma brutal escassez de bens. As soluções reais para o problema do preço dos combustíveis passam, necessariamente, por sacrifícios por parte de muitas pessoas, ou de todas. Cada ação que pode efetivamente levar a uma diminuição no preço da gasolina e do diesel envolve, sem dúvidas, destituição de privilégios, quebra de monopólios e até destruição de milhares de vagas de emprego no setor, incluindo até mesmo postos de combustíveis. Mas, ao final de todo esse processo de correção econômica, toda a sociedade sairia ganhando. A primeira solução é a mais evidente de todas: a privatização da Petrobras. Sim, isso é algo difícil de ser feito, e no atual cenário político brasileiro, tal privatização pode ser considerada improvável. Mas, para fins teóricos, não há dúvidas de que a venda da Petrobras para o setor privado seria o primeiro e mais fundamental passo para a redução do preço dos combustíveis no Brasil. A forma mais eficiente de privatização seria, naturalmente, fatiar a empresa e vendê-la para diversos donos, aumentando a quantidade de participantes no setor. Porém, ainda que a Petrobras fosse vendida como um todo para um único comprador, isso representaria uma melhora no setor dos combustíveis. Empresas estatais, geralmente, possuem uma agressiva política de distribuição de lucros, uma vez que os dividendos proporcionados por essas empresas engordam os cofres estatais. Basta pensar, por exemplo, que a Oi, durante muito tempo, distribuiu dividendos equivalentes a mais de 100% de seus lucros. Uma empresa que distribua grande parte ou a totalidade de seus lucros terá dificuldades em investir em melhorias e na ampliação dos negócios. As coisas no setor privado, contudo, são diferentes, e se a Petrobras fosse privatizada, veríamos aumentar os investimentos da empresa, com consequente aumento de sua produtividade, algo que sempre reduz os custos de produção e, por consequência, o preço final do produto. O passo seguinte, ato contínuo, será a ampla abertura do setor, tanto da exploração do petróleo quanto do refino, da distribuição e da venda ao consumidor final. Em todas essas etapas, o mercado é altamente restrito. Quando não monopolizado, é cartelizado por uma série de regulamentações que tornam extremamente caro empreender no setor. Com a entrada de novos players no mercado, teremos, por óbvio, o aumento da concorrência, o que, como bem sabemos, pressiona os preços para baixo. Empresas concorrendo entre si, geralmente, investem mais no desenvolvimento de formas mais baratas de produção. No caso específico, as empresas buscariam novos poços de petróleo, o que aumentaria a oferta no mercado, pressionando os preços para baixo. As margens de lucro seriam diminuídas para tornar o preço mais atrativo, e o quadro de funcionários se tornaria mais enxuto, com cargos inúteis sendo eliminados como forma de cortar custos. Desde a extração até a bomba de combustível, veríamos uma redução nos custos de produção e de revenda, o que naturalmente reduziria o preço aplicado ao consumidor final. A burocracia imposta ao setor petrolífero no Brasil é brutal. Além dos enormes entraves à entrada
chegada de novos participantes na exploração e no refino de petróleo no país, até mesmo abrir um posto de gasolina é uma tarefa das mais excruciantes. Não tenha dúvidas, se hoje pagamos tão caro no litro da gasolina e do diesel, muito disso se deve à pouca concorrência praticada no setor, monopolizado durante décadas pela Petrobras, e que atualmente se configura num verdadeiro oligopólio viabilizado pelas leis estatais. E, ao falar de entraves estatais à redução de preços dos combustíveis, não poderíamos deixar de citar a redução nos colossais impostos que incidem sobre a produção e a venda desses itens aqui no Brasil. Por toda a cadeia produtiva, contemplando desde a extração até a revenda ao consumidor final, toda aquela conhecida sopa de letrinhas, IR, CSLL, PIS, COFINS, ICMS, entre outros, que representa toda a carga tributária brasileira incidente sobre a produção e o consumo, encarece a gasolina na bomba de combustível, representando uma parte substancial do custo final do produto. Pense, por exemplo, que o ICMS, um imposto estadual, representa mais de 25% do preço final do combustível, sendo que tal percentual varia de estado para estado. Estamos falando de apenas um único tributo. Somando-se às demais cobranças federais, o valor total dos impostos chega a quase 50% do preço do litro do combustível. Em outras palavras, ao comprar 1 litro de gasolina, você está pagando 2 litros, um para você e outro para o estado. É claro que, como libertário, eu defendo que todo imposto é roubo e que a alíquota de todos os tributos praticados no Brasil deveria ser 0%. Mas não dá para negar que, caso houvesse apenas uma redução nas alíquotas, o preço final da gasolina e do diesel sofreria uma substancial redução. E assim, chegamos ao último ponto desta lista, e que não é, porém, menos polêmico. Este item se refere especificamente ao custo dos postos de combustíveis, a última ponta de todo o setor petrolífero. Mas, embora o resultado desta sugestão não seja o mais impactante de todos, no sentido monetário, o fato é que sua contribuição para o custo final do litro do combustível não deve ser desprezada. E estamos falando, naturalmente, do fato de que os postos de gasolina no Brasil são obrigados a contratar frentistas. Graças à Lei 9.956 de 2000, a utilização de bombas de autoatendimento é proibida no Brasil. Assim, todos os postos de gasolina precisam contratar frentistas para atender os clientes. E empregados são, por óbvio, um custo a mais na operação de uma empresa. No Brasil, principalmente, não se trata apenas do salário em si. Afinal de contas, sobre a folha de pagamento de um posto de gasolina incidem quase 30% de contribuição previdenciária, 8% de FGTS, 3,2% de provisão para a multa rescisória, provisões para o 13º salário e 1/3 de férias, além de acréscimos como ticket alimentação e vale transporte. No fim das contas, esses custos trabalhistas serão, inevitavelmente, repassados para o preço final dos combustíveis. Toda a folha de pagamento dos postos de gasolina impacta no preço final do produto, e o fato de tais postos serem obrigados a ter mais funcionários do que precisariam, não fossem as leis estatais, significa que um custo desnecessário é embutido no preço da gasolina e do diesel. Em outras palavras, para manter empregos que não são mais necessários, todos os brasileiros precisam pagar mais caro para abastecer o carro. O alto preço dos combustíveis no Brasil é um fenômeno que possui inúmeras causas, e todas elas passam necessariamente pela ação do Estado. O valor do petróleo é cíclico. Devido a vários fatores, seu preço pode variar bruscamente, indo de alto a baixo em questão de meses. E isso, naturalmente, forçará o preço dos combustíveis aqui no Brasil, para cima ou para baixo, a depender da situação. Porém, isso não muda o fato de que, graças à pesada mão estatal, os brasileiros pagam muito mais caro no preço da gasolina do que deveriam pagar. Se você realmente quer combustíveis mais baratos no Brasil, você deveria advogar em favor dos pontos que foram listados neste vídeo. O que vemos, porém, é uma grande quantidade de pessoas que são a favor de um ponto, mas contra outros, tudo isso a depender dos ganhos que elas poderão obter para si próprias. O fato é que, como eu disse no começo deste vídeo, só será possível uma real redução no preço dos combustíveis se todos aceitarem fazer pequenos sacrifícios no curto prazo para obter bons resultados de médio e de longo prazo. Mas a pergunta que fica é: o quanto o Estado brasileiro está disposto a se sacrificar por nós, o povo brasileiro? Obrigado por assistir este vídeo até o fim. Agradeço especialmente aos super apoiadores do meu canal:
Vitor Braga, São Mises, Luiz Gouveia, Lucas Clementino e Papa Hardware. Até o próximo vídeo.